Dia time, Lau Schultz aqui em mais um React, considerando que a audiência aparentemente gostou do formato e que, felizmente, a internet é uma fonte inesgotável de informações a serem reagidas e coisas que nem sempre são informação, como é o caso deste vídeo aqui, que eu gostaria de receber o adicional de insalubridade por estar consumindo de forma culposa, mas para fins de não só de entretenimento, mas também de, desculpa, talvez se eu aproximei muito do microfone, mas de aprendizado de certa forma, né? Porque são vídeos abjetos, mas a partir desses vídeos a gente pode aprender alguma coisa se nós tivermos essa disposição. Dito tudo isso, vamos lá. O vídeo é curto, mas acho que tem muito a ser dito sobre ele, mesmo tendo menos de 2 minutos de duração. Não é normal, então. Não é normal. Você acha No que seu... eu tô Não, eu normal? tô perguntando. Não é normal num grupo de homens se conversar sobre aparência feminina. Vamos Não, falar graduando. sobre mulher, sim. Então, vamos lá. Então, um grupo de homens falar sobre mulher. Então, é normal um grupo de homens falar de mulher. Ok, vamos escalar um degrau. Primeiro, não é ok. Não é porque uma coisa é comum e é feita em grande parte dos casos que isso precisa ser normalizado, porque um mínimo senso crítico já faz a gente olhar para esse tipo de grupo composto exclusivamente por homens, em que o assunto, objeto da pauta ali é mulher, que nesses grupos não se estará enaltecendo o intelecto de determinadas mulheres. Não vão estar lá compartilhando, quais são as 3 mulheres que tu admira? E aí eles vão estar trocando essas informações para ver mulheres como seres humanos capazes, dotados de capacidade cognitiva, para serem tão admirados quanto os homens estão acostumados a admirar outros homens. Dificilmente, e ouso dizer, em nenhum dos casos, a gente vai ver esses grupos exclusivamente formados por homens debatendo algo que possa engrandecer, digamos assim, as mulheres. Então eles estão lá falando delas de forma pejorativa. Por que que isso é normal? Por que que a gente tem que aceitar isso como um fato dado? Por que que a gente não pode questionar? E quando a gente está falando de masculinidade hegemônica, que é algo que a gente vai ver aqui a todo momento no discurso do Arthur Duval, que nem é o pior do discurso dele, inclusive, muitos de vocês aí já devem saber da fala dele sobre as mulheres na Ucrânia, as refugiadas de guerra. Posteriormente a gente volta nesse tópico, mas se falamos dessa masculinidade, desse homem viril que é encampado por personalidades como o Mamãe Falei, estamos falando de algo que é tão delicado, tão frágil, que a mais simples reflexão já é capaz de colocar em dúvida. Então eles não estão dispostos a fazerem uma autocrítica. É muito mais fácil para pessoas como Mamãe Falei conceberem isso como algo normal e estabelecido na sociedade do que questionar os comportamentos que eles mesmos reproduzem e que faz deles os homens que eles acreditam que tem que ser no formato da expectativa social para um homem. É normal o grupo de homens, ao falar de mulheres, usarem palavras esdrúxulas. E escala. E o escalonamento disso é extremamente preocupante, porque, primeiro, não é normal que um grupo de homens fale sobre uma mulher de forma objetificada, e muito menos é normal, para além de se objetificar, utilizar palavras esdrúxulas. Que palavras esdrúxulas ele quer dizer e por que interessa a ele normalizar isso? A gente sabe, no caso do Arthur Duval. Não, Gostosa, peituda, rabuda, não. Não. Ah, tá, então desculpa, a gente... Eu juro. Cara, não, eu não tô falando juro. eu tô falando que você faz. Então, se você não faz, você faz parte de uma exceção. Será? Porque Provavelmente faz parte de uma exceção, mas porque ele está numa exceção que não subjuga mulheres, ele é motivo de chacota? Ou qualquer outra pessoa que esteja? E aí entra o pacto da masculinidade, por que é tão difícil romper, por que nesses grupos isso acontece de forma tão frequente e dificilmente se coloca um basta nisso, porque o homem que ousar questionar, colocar em dúvida essa masculinidade frágil que eles sustentam, será alvo dos maiores ataques possíveis, porque para o grupinho, a casa dos homens, é muito mais fácil atacar com toda a virulência alguém que está tentando questionar o comportamento deles do que questionar o próprio comportamento, porque isso colocaria em dúvida, em xeque, tudo aquilo que eles concebem como o homem ideal. É exceção. Eu vou te falar uma coisa, vou te falar, porque 99% das pessoas que eu conheço, que são homens héteros,
falam de aparências de mulheres e falam coisas consideradas escrotas. Lembra que eu falei pra você? Ele sabe que são coisas consideradas escrotas. E eu acho que é isso que mais me irrita assistindo especificamente o Arthur Duval falar isso, porque, como vocês sabem, ele já teve o seu mandato cassado por falas misóginas e sexistas em relação às refugiadas de guerra na Ucrânia. Tem um áudio dele que, inclusive, para refrescar a memória de todos, vamos ouvir aqui, só um momento. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem. A satisfação que ele fica em ir para um lugar onde as mulheres estão literalmente em situação de calamidade, de guerra, e ele sente que lá ele é poderoso porque numa situação normal, de temperatura e pressão, ele é considerado um pária, alguém pouquíssimo desejado, não sem motivo, mas sim por diversas razões, principalmente porque não tem nada a oferecer, e aí ele precisa ir para um lugar onde as mulheres estão extremamente fragilizadas para que lá ele sinta que o seu ego pode estar no lugar que ele acredita que o ego masculino precisa estar, que é nesse lugar de poder, nesse lugar de superioridade. Pro leste europeu pro ano que vem, assim que eu chegar em São Paulo. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. A minha carta do Instagram. Demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, velho. Sério, não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas, que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável. Aí tu vê um cara desses que tem a pachorra de falar que vai viajar para um país onde as mulheres são fáceis porque elas são pobres. Um cara que perdeu o mandato em razão dessas falas machistas, sexistas e misóginas, e ele ainda não aprendeu que precisa tratar mulheres como seres humanos. Ele está em uma outra situação, isso foi em 2022, então passados 3 anos de um evento onde poderia ser extremamente educativo para ele, né, que é a função do nosso sistema penal, e ele não aprendeu nada com isso. Ele continua achando normal que um grupo de homens fale sobre mulheres utilizando palavras esdrúxulas. Eu começo a refletir tudo. Sério, eu coloco tudo em perspectiva, coloco tudo. Qual é o grupo de amigos que eu tô dando? Por que esse assunto é normal? Porque eu começo a refletir tudo. Tô no futebol com você, beleza, aí passa na rua duas minas gostosas. Aí um amigo, não você, fala Que papo é esse, cara? Que papo é esse? assim, porra, que puta gostosa. Eu não consigo normalizar. Pra mim isso aqui é o pedreiro que usa garfo e faca. Com todo respeito aos pedreiros. É uma postura seguida de falas de um baixíssimo nível que é inacreditável que essa pessoa foi eleita, que essa pessoa tem fãs, essa pessoa tem apoiadores, essa pessoa tem um candidato à presidência, que era um nome citado no áudio dele. Ele cita o Renan que tem mais experiência que ele, com as mulheres pobres, de regiões pobres, que são fáceis. Renan que pega loira, que tem todo um esquema que ele faz quando viaja para ele fazer um tour onde ele só pega loira. Vai fazer um questionamento, por que eu estou nesse círculo social desse cara falando que essa mulher é gostosa? Se for, Arthur, do fundo... Eu acho que se alguém está num grupo social, ou seja, composto de amigos, e alguém tem esse tipo de comportamento e essa pessoa não se questiona, não é o tipo de pessoa que vai andar comigo, não é o tipo de pessoa que, em nível algum, eu conseguiria admirar, porque eu acho que não tem mais espaço pra gente estar circulando em 2026 sem ter o mínimo senso crítico, a menor autorreflexão de entender que isso não é normal. E é aqui que entra em cena o protagonismo dos homens, porque não somos nós, as mulheres, que deveríamos estar aqui falando sobre isso. Esse tipo de pauta, essa questão
dos grupos de WhatsApp, dos grupos de Telegram compostos por homens, é um assunto que compete aos homens tratarem sobre isso. Não é responsabilidade de namorada, de noiva, de esposa, de companheira que seja, fiscalizar os grupos em que o marido, companheiro, namorado está inserido. A responsabilidade é desses homens de não serem coniventes com grupos que falam sobre isso. E não só não ser conivente, porque isso é o mínimo, mas pontuar sempre que possível, que esse não é um comportamento adequado. Esse não é um comportamento de alguém que vive no mundo civilizado, que compartilha a vida com outras pessoas. Isso só faz sentido de acontecer quando falamos de homens que não sabem olhar para uma mulher que não seja de forma objetificada. Para eles, a mulher é um objeto de desejo e jamais de admiração, de ser vista como alguém dotada de capacidades tal qual eles acreditam que são, porque em grande parte dos casos sequer o são, e que também são seres humanos. Olha como a gente tem que falar o básico, né? Mas enfim, que são seres humanos com os quais eles podem se relacionar, que não exclusivamente no plano sexual e romântico. Por isso é tão importante que um homem tenha amigas mulheres e que as mulheres não descredibilizem ou demonizem essa possibilidade de um relacionamento entre homens e mulheres que não seja pautado por um interesse romântico, e sim tem a ver com amizade, com companheirismo, com admiração e tantas outras possibilidades que só são possíveis para pessoas dotadas de um repertório sentimental que é tão inacessível para os homens, porque culturalmente eles não são direcionados a pensar e refletir criticamente sobre os seus sentimentos. Tem inclusive um meme de que um homem de 30 anos está elaborando sentimentos que uma mulher já elaborou aos 13 anos. Porque a gente é, de fato, muito mais incentivada a entender não só as nossas emoções, como também a entender e saber antecipar as emoções dos outros para que a gente sempre possa agradar e agir da melhor forma. Isso faz com que a gente pense muito sobre nós mesmas e também somos mais incentivadas a buscar uma terapia, a conversar com profissionais da saúde. Por isso que as taxas de... não sei se posso falar isso aqui, mas enfim, são maiores com os homens. Tudo isso vem do mesmo lugar da falta de habilidade de lidar com aquilo que é mais sensível, que não é algo essencial, não é algo natural às mulheres, é só porque culturalmente existe um incentivo muito maior para que a mulher fique nessa posição, porque é uma posição que demanda certa vulnerabilidade, certa abertura para você questionar coisas que são dolorosas e que às vezes vão te fazer chorar. Só que o homem não pode chorar, então o homem não pode estar nessa posição. E aí quando um homem tenta fugir dessa lógica, ele vai ser criticado, ele vai ser chamado de bicha, ele vai ser afastado do seu grupo de amigos, porque inclusive, lembrando agora de algo que eu ouvi num podcast do Float Vibes, que é com 2 psicanalistas, o Lucas Littke e o André alguma coisa, me desculpem que eu esqueci o nome, mas enfim, o nome do podcast é Float Vibes, falando sobre masculinidades, e aí eles trazem uma proposta bem interessante de que não só os avanços do feminismo, com a consequente maior inserção da mulher nos espaços antigamente dominados e controlados pelos homens, mas também a padronização. Talvez essa não seja a melhor palavra, eu não lembro qual foi o termo exatamente que eles usaram, mas vamos ir por esse caminho que talvez vocês entendam, mas a padronização do homem gay que antes se aproximava muito mais, e claro que existem diversas facetas da homossexualidade e da forma como as pessoas escolhem manifestá-la para o mundo, então vai ter o homem mais afeminado, vai ter o homem mais padrão, só que por toda a pressão social que recai sobre alguém que desafia a sexualidade heteronormativa, o gay agora também é um bom pai de família, também é um bom empresário, também é um bom empreendedor, de modo que ele pode ser facilmente confundido com um homem hétero. Mas o homem hétero não quer estar próximo, ele não quer ser confundido nem com uma mulher, porque se ele
carregar os trejeitos femininos, ele vai ser chamado de bicha, mas nem com o homem gay que carrega os trejeitos de um homem hétero, ele quer se parecer com eles. Então ele precisa radicalizar de uma forma que ele se distancie de tudo. E para se distanciar, ele precisa rememorar um homem muito antigo que na prática nunca existiu. Porque existe essa ideia de que houve um homem ideal, macho alfa, sei lá, o lenhador, o homem das cavernas, um homem extremamente viril que em uma época de ouro conquistou a sociedade, só que esse homem nunca existiu. Mas num cenário onde todas as suas certezas são questionadas, eles precisam se agarrar àquilo que para eles parece uma certeza, como por exemplo o Império Romano, que no imaginário popular coletivo remete a uma virilidade, mas que na prática sabemos tinha muita safadeza. No coração. Os meus ciclos de amigos não tem esse papo. Você é gay, caralho? Não é Tamir, isso, cara. Tamir, Mas eu tô falando enfim, que você tem que admirar as mulheres você gostosas, não É isso aqui. Questionou? Então tu é gay? É normal isso, Você não vai cara. me convencer que isso é normal e eu Como assim não é normal? vou convencer que isso é normal. Então, Não, pera. Não Não aceito que isso não seja é normal. normal o moleque falar que X ou Y Traz de volta a TV Globinho. meninas são gostosas. o moleque, né? Passa uma mulher na rua. Um cara fala assim, nossa, Não, que gostosa. Você fala, Arthur, o que você tá falando assim do pássaro... Do meu ciclo de amigos, homens, logicamente inclusos, se alguém faz isso, é papo de exclusão do grupo. Assim, não imagino que alguém faria, porque realmente não faz sentido, não orna com a personalidade e o posicionamento político de ninguém. Mas se alguém fizer, é papo de ser convidado a se retirar. na rua com esse tal, você não é normal. não pra ela. Não é normal nem pra gente, não é normal pra gente. Nossa, Não é. Tamir. Cara, a gente, pelo amor, nossa, O velho. Pedreirão sei já lá. foi, mano. O Pedreirão já foi. Não. Inclusive, é uma coisa que até me constrange muito esse negócio de mulher ficar passando e homem ficar olhando como se fosse um bife. Falou de bife? Mamãe falei, entende, né? Bom, gente, por hoje foi isso. Realmente não é fácil assistir isso que acabamos de assistir, mas seguimos aí. Tenho gostado de gravar nesse formato. Se vocês gostaram também, já se inscrevam se ainda não são inscritos aqui no canal, deixem seu like, ativem sininho. Aproveitando, respondendo perguntas que estão respondidas na legenda, mas para facilitar aqui o diálogo. Meu óculos é da Zereses, modelo Bossa na cor Tortoise Araçá, tem cupom aqui na legenda. E minha garrafinha de água que me acompanha em todos os momentos do meu dia, literalmente, não ironicamente, sem exageros, é da Galápagos, não lembro o modelo dela, mas vou deixar aqui na legenda. Para além de funcionar assim, ela também funciona assim.